Chega num momento da nossa carreira que ou a gente é alocado para trabalhar em grandes projetos ou a gente quer trabalhar em grandes projetos. Independente dessa sua decisão, para trabalhar em grandes aplicações, eventualmente você precisa ter um arsenal diferente de estratégias para fazer a sua aplicação ter mais performance e também conseguir escalar. Uma dessas estratégias que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo é conhecida como CQRS, ou Command Query Responsibility Segregation. Além disso, para complementar essa estratégia, nós também vamos falar sobre um assunto que ele é bem, vamos dizer assim, chamativo também no mundo das grandes aplicações, que nós chamamos de Event Sourcing. Então, roda a vinheta, vamos lá, porque a gente tem bastante coisa para falar hoje aqui. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre CQRS e Event Sourcing e como isso pode mudar a forma de você programar, entregar as suas aplicações e também fazer com que os seus sistemas eles possam escalar, eles possam ter muito mais performance e eventualmente eles possam se integrar mais facilmente com outros sistemas, tá? Então, o grande ponto que você tem que pensar é que CQRS mais Event Sourcing é uma bela dobradinha e eu quero explorar esses pontos hoje aqui com você. E antes de eu ir direto ao assunto, eu gostaria muito de pedir para você já dar um joinha aqui nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, sempre quando um vídeo top que nem esse for pro ar, você vai ser notificado ou notificada. Também, eu queria fazer um convite mega especial para você, tá? A gente vai fazer a imersão Full Stack Full Cycle, que é um evento online 100% gratuito, onde durante 7 dias a gente vai criar aplicações utilizando microserviços, trabalhando com Golang, Kafka, Docker, Kubernetes, Python com Django e muito mais tecnologias. Então o link tá aí na descrição, não se esquece e bora aí participar com a gente, é inteiramente na faixa esse nosso evento. Beleza? Bom, pessoal, recados dados, agora chega de delongas e vamos partir para cima para que a gente possa falar sobre CQRS e também sobre Event Sourcing. Legal? Então, vamos nessa. Eu vou botar aqui na tela do meu computador para que a gente possa entender um pouquinho mais das coisas aqui. Antes da gente ir falando especificamente desse cara aqui, o CQRS, vamos ter uma rápida retrospectiva de como são normalmente as nossas aplicações, tá? Normalmente a gente tem a nossa aplicação aqui no meio, bonitona, tudo certinho a minha aplicação. E depois, logo em seguida, nós temos o nosso querido banco de dados, né? Faz muito sentido isso que eu estou mostrando para você. Acredito que a maioria das aplicações que a gente encontra no dia a dia é alguma coisa desse tipo aqui. O grande ponto é, quando nós estamos trabalhando dessa forma, a gente tem diversas vantagens, tá? Quais são as vantagens que a gente tem? Que tudo que acontece na nossa aplicação, todas as regras de negócio estão acontecendo aqui. Legal? Você tem um único banco de dados, então você consegue trabalhar com transações, você consegue garantir a consistência dos dados. Então isso aqui, galera, não tem nada de errado com isso. Legal? Porém, contudo, todavia, entretanto, invariavelmente, né? As nossas aplicações elas podem começar a precisar de um pouco mais de algumas coisas, tá? Como assim um pouco mais de algumas coisas? Vamos imaginar que essa minha aplicação, ela é uma aplicação que ela demanda muito de escrita no banco de dados. Legal? Então, o que acontece? O meu banco de dados, ele começa a ser um gargalo
aqui para mim, de tanta escrita que eu tenho que fazer. E daí muita gente já vai pensar, poxa, Wesley, trabalha, sei lá, com sharding, ou cria um banco de dados ali só para escrita e espelha os outros somente para as consultas. E a gente pode realmente fazer esses tipos de coisa, tá? Mas às vezes, olha só que interessante, eu posso ter um banco de dados em um formato ou numa tecnologia e eu poderia ter um outro banco de dados numa outra tecnologia, opcionalmente, não é obrigado. E o que esse outro banco de dados poderia ser? Esse banco de dados ele poderia ser responsável apenas para a leitura da minha aplicação. Olha só que interessante. Agora, se você pensar nessa perspectiva, o que isso significa? O que isso pode trazer para a gente em relação a atributos e vantagens práticas aqui para nós, tá? Vamos pensar o seguinte, pessoal. Eu quero dar um exemplo bem simples aqui para você conseguir entender. Vamos imaginar que a gente não está falando de uma aplicação como um simples CRUD, tá? A gente está falando em aplicações grandes. E falando em aplicações grandes, vamos imaginar que eu estou trabalhando com Domain Driven Design, DDD. E eu tenho aqui o meu agregado, tá? O meu agregado de ordem de serviço, tá? Meu agregado de order. Como que funciona esse meu agregado de order? Ele tem a order, aí ele tem, por exemplo, aqui embaixo, o pedido, legal? Aí ele tem aqui embaixo o cliente, aí ele tem aqui embaixo quem indicou esse meu cliente, e depois a gente tem, por exemplo, aqui eu poderia colocar as compras de quem indicou. Eu estou forçando a barra aqui, tá, pessoal? Mas se você pensar dessa forma aqui, o que eu estou querendo dizer aqui para você, galera? Que isso aqui pode ser um agregado. E o que significa isso aqui sendo um agregado? Significa que toda vez que eu vou utilizar o meu modelo de domínio, né? E sei lá, eu vou num simples repositório para mim, o que eu tenho que fazer? Quando eu pego o meu agregado e falo, eu quero pegar uma order, eu trago automaticamente tudo isso aqui, tá? Quando eu carrego tudo isso aqui na memória, aí eu consigo trabalhar, aplicar minhas regras de negócio, eu consigo garantir a invariância do meu domínio, dos meus objetos, tá? Eu consigo garantir que eles não são violados. Então tem uma pancada de justificativas para eu trabalhar com agregados. Uma vez que eu estou trabalhando com agregados, tudo isso para mim fica muito mais fácil, né? Eu quero pegar os pedidos desse cara, eu quero alterar um dado de um cliente, eu quero mudar uma data de uma order, eu quero adicionar uma observação em quem indicou. Então, se você começa a olhar dessa forma, principalmente se você já estudou Domain Driven Design, isso nos ajuda muito, tá? Porém, tudo tem uma vantagem e uma desvantagem nessa vida, galera. Qual que é a nossa desvantagem de a gente trabalhar dessa forma? A desvantagem é que, apesar de eu garantir consistência nos meus dados quando eu vou manipular esses caras dentro do meu domínio, eu tenho uma força muito grande aqui de busca por essas informações. Eventualmente, eu tenho que fazer várias consultas para conseguir, né, pegar esse meu agregado. Legal? E o mais interessante de tudo é que, eventualmente, se alguém quer fazer uma consulta nessas informações para eu exibir essas informações, às vezes eu estou fazendo uma consulta no meu agregado que às vezes não faria nem sentido, porque eu quero mostrar somente algumas partes dos meus dados. Mas aqui eu tenho um repositório e o meu repositório eu acabo sempre trazendo tudo isso aqui pra gente, tá? Agora, não seria muito interessante, tá? Se parte do meu sistema tivesse e mantivesse exatamente, tá? Essa nossa linha que a gente está falando de agregados, né? Eu posso ter 1 trilhão de agregados aqui para mim.
E eu garanto a consistência dos meus dados, das minhas informações e tudo mais, tá? Eu posso ter diversos agregados aqui. E cada vez que o usuário ele pede para fazer qualquer ação que vai gerar alguma mudança no meu sistema, eu vou, no final das contas, mudar, adicionar, alterar esses meus agregados, ok? Mas, às vezes, o meu usuário, o que ele quer fazer também? Ele quer pegar a informação, ele quer um relatório, ele quer exibir os dados e tudo mais. E, obviamente, que quando nós vamos exibir os dados, a gente vai exibir, trazer, mostrar as informações, essas informações, elas não precisam estar organizadas exatamente dessa forma. Você não precisa, no final das contas, para exibir apenas um dado de um pedido, trazer todos aqueles outros, esse meu agregado inteiro, vamos dizer assim. Então, e se eu fingisse, tá? Pensa aqui comigo, olha só que interessante. E se eu fingisse, tá? Que o meu sistema, ele é dividido em duas partes. Uma parte que é realmente eu sigo os meus agregados, meu modelo de domínio, rodo as minhas regras de negócio e realizo mudanças no meu sistema. Ou seja, eu faço alterações no meu dado, eu insiro registros, eu altero registro, eu deleto registro, faço um monte de coisa. Porém, na hora de eu ler essas informações, eu esqueço que eu tenho essa coisa um pouco mais engessada e apenas trago as informações que o meu cliente final ele está querendo. Isso, para mim, pode gerar uma liberdade muito grande. Por que que isso gera uma liberdade muito grande? Porque eu não estou mais preso nesse fluxo, nessas coisas aqui, de como tudo isso está aparecendo. Eu simplesmente quero uma consulta, eu vou pensar o seguinte, olha, consulta de pedido com essas colunas. Pum, trago essas consultas. E o mais legal de tudo, já pensou se o meu banco de dados de consulta, ele fosse pensado apenas para exibir os dados, ou seja, eu ter views materializadas que vão trazer os dados de uma forma tão simples que um select, sei lá, resolve a minha vida inteira, eu evito um monte de joins, eu evito um monte de peso nas minhas consultas nos bancos de dados. Ou, eventualmente, esse meu banco de dados, ele pode ser um banco de dados orientado a documentos, um NoSQL, ou ele pode ser um banco de dados orientado a grafo, porque os dados que eu quero exibir utilizam recursos de grafo, por exemplo. Então, o que acontece? Quando a gente tem a possibilidade de fazer mudanças de um lado do nosso sistema e consultas de um outro lado do sistema de forma independente, você ganha superpoderes em diversos aspectos. Por quê? Você organiza o seu sistema para ele receber comandos e você organiza o seu sistema para ele receber consultas. O banco de dados que vai ser utilizado para comandos não necessariamente é o mesmo banco de dados para você fazer consultas e você consegue escolher a melhor tecnologia que vai atender o seu principal caso aqui. Legal? Agora, tem uma coisa aqui que é bem interessante aqui pra gente, tá? O que é essa coisa? Toda vez que você quer mudar alguma coisa, que você, sei lá, quer inserir uma ordem, adicionar um cliente ou fazer qualquer coisa desse tipo, você tem um comando. E o que significa um comando? Um comando é quando você pede para o sistema, você tem uma intenção no sistema de realizar alguma mudança, mas você não quer nem saber do resultado. É isso mesmo, eu falo assim, insere um cliente, acabou. Eu não vou ficar esperando para ver se o cliente foi inserido, se deu certo ou se não deu certo. Eu só apenas disparo os meus comandos. Então, desse lado aqui, eu consigo ter o quê? Os meus comandos. Ou seja, eu disparo comandos e não estou mais nem preocupado com o que aconteceu depois que esse comando for disparado. E se eu quero pegar resultados, relatórios, quero saber eventualmente, sei lá, se aquele comando inclusive deu certo, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer a leitura dos dados, tá? Então eu tenho
leitura escrita leitura num lado, escrita no outro. A escrita, ela vem através de intenção, né, que a gente chama de comandos, e a leitura, ela vem específica exatamente para exibir o que você realmente precisa, independente da sua regra de domínio. E daí, nesse momento, você tem aí uma baita vantagem de conseguir trabalhar dessa forma, tá? Agora, um ponto importante aqui para você saber é que não existe bala de prata, tá? Se quando eu quero inserir uma nova ordem de serviço no sistema eu enviar só um comando, eu preciso ter um mecanismo depois para conseguir verificar se a ordem deu certa, se ela não deu certo, o que pode acontecer, o que pode não acontecer, né? E é por isso que muitas vezes a gente quer aproveitar esse gancho que a gente tem aqui e trabalhar com o quê? Com algo que a gente chama de Event Sourcing, tá? O que é o Event Sourcing? Deixa eu jogar esse cara aqui desse lado, somente para ficar um pouco melhor aqui pra gente, tá? Então, o seguinte, ó. Aqui, a gente está falando de CQRS, tá? O cara que criou essa parada aqui, o nome dele é Greg Young. Isso aí também é baseado numa outra pegada que é chamada de CQS, mas depois a gente pode até falar disso, mas o nosso foco hoje aqui é falar sobre o CQRS, tá? E o CQRS significa Command Query Responsibility Segregation, ou seja, eu separo, né, a parte de comandos e a parte de queries, ou seja, de consultas, a responsabilidade desses caras. E o meu sistema, ele tem duas responsabilidades diferentes agora, uma área de comandos, uma área de leitura. Por outro lado, eu posso ter algo aqui que a gente chama de Event Sourcing. Olha só que interessante. Event Sourcing. Normalmente, quando você trabalha com CQRS, normalmente você também trabalha com Event Sourcing. Greg Young, inclusive, ele fala que Event Sourcing ele tem que ser utilizado com CQRS. Na realidade, o CQRS tem que ser utilizado com Event Sourcing. Eu já vi muitas pessoas falando o contrário e eventualmente eu também penso que não necessariamente você tem que trabalhar com Event Sourcing quando está trabalhando com CQRS. Mas, porém, contudo, todavia, essa é a opinião do autor e eu vou falar o porquê disso aqui para vocês. O lance é o seguinte, galera. Todas as vezes que você executa um comando, né, esse comando ele produz alguma alteração, alguma mudança. E tudo que nós temos de mudança na nossa vida, no final das contas, gera um evento. Ok? E o que é um evento no final das contas? É algo que aconteceu. É algo que já aconteceu. A porta aberta, a ordem inserida, o produto comprado, entendeu? Tudo isso são eventos que já aconteceram, né? São eventos. E o que aconteceu? E o que acontece? Se eu tiver aqui, ó, um banco de dados recebendo todos os eventos que aconteceram aqui no meu sistema, né? O que isso significa? Significa que se eu executar novamente as coisas, se eu rodar o replay desses eventos aqui, todos eles aconteceram, eu vou chegar exatamente no mesmo momento que eu estou no sistema aqui. O exemplo mais clássico para você em relação a isso, tá? Vamos imaginar que nós temos a nossa conta bancária, a gente tem um saldo, correto? O que é o saldo no final das contas, galera? Né? É a diferença entre todos os seus créditos e todos os seus débitos. Então significa que se eu for em qualquer conta, que você tenha 100 anos de conta bancária, e somar tudo e subtrair dos seus débitos, eu vou ter seu saldo final, ok? Ou seja, quando eu tenho todo esse histórico de tudo que aconteceu, eu consigo, em qualquer momento do tempo, saber como estava o estado da minha aplicação.
porque eu tenho todos os meus eventos. Então, o que acontece aqui? Toda vez que a gente executa um comando e alguma coisa acontece, o que nós podemos fazer? Simplesmente, nós podemos pegar aqui esse cara e jogar os eventos que ele produziu aqui dentro. E esse banco de dados aqui, né, ele armazena todos os eventos que aconteceram. Inclusive tem até bancos de dados específicos, vamos dizer assim, né, para trabalhar com essa pegada, né? A gente tem Event Store, a gente tem diversos bancos de dados que eles nos ajudam a armazenar os eventos exatamente por conta do sistema que está fazendo o Event Sourcing. Existem algumas situações, algumas aplicações, alguns bancos de dados que eles têm um comportamento bem interessante, tá? Eu lembro que eu assisti uma talk da galera do Nubank e eles têm um banco de dados que não é muito conhecido, ele chama de Datomic, tá? E a sacada do Datomic qual que é? É que você nunca exclui um registro. O banco de dados, ele é imutável. Então, se eu mudo o nome de Wesley para Wesley Williams, ele cria um novo registro fazendo a modificação daquela linha de Wesley para Wesley Williams. Ou seja, eu tenho um histórico de tudo que aconteceu, tá? Sempre. E isso me garante que eu vou ter auditoria, que eu vou ter imutabilidade, que as coisas, os dados, eles não vão ficar perdidos no meio da história e tudo mais. Se você pensar bem, galera, como que a gente trabalha hoje com banco de dados? Se eu tenho um cliente, chamo Wesley, eu mudei o nome dele, eu não sei como é que era o nome dele anterior. Eu sei o nome dele atual. O Event Sourcing, ele garante que eu consigo recuperar como que estava o nome dele antes, né? Como que era o nome do Wesley Williams antes de ele fazer essa alteração. Então o Event Sourcing, ele traz uma possibilidade, né, que consegue garantir muito mais tranquilidade para quem está trabalhando. Algumas coisas bem interessantes também é o seguinte, vamos imaginar que você tem um sistema, você modelou um banco de dados, você tem todos os eventos e você roda tudo aquilo ali, todas as suas regras ali. E daí você não gostou da modelagem que você fez. O que você pode fazer? Você pode até deletar esse banco, né? Criar um outro com outra modelagem e pegar todos os seus eventos e aplicar novamente esses eventos. Por quê? Porque você tem tudo o que aconteceu e você não vai mais ficar tão preocupado. Eu vou falar de uma outra coisa também, tá? Que o Greg Young falou e que eu achei super bacana e isso nunca tinha me passado pela cabeça antes, tá? Eu assisti uma palestra do Greg Young e ele falou algo que daria para fazer e que, na real, nunca vi ninguém fazendo, que ele chamou isso de... Olha só o nome. Command Sourcing. O que é um Command Sourcing? Aqui a gente tem os eventos, né? O que são os eventos? É tudo que aconteceu no passado. Legal? Agora, a gente não sabe como isso aconteceu no passado. Você sabe? Eu sei que aconteceu. Eu não sei como aconteceu. Então, você já imaginou, deixa eu jogar isso mais para lá novamente. Você imaginou você ter aqui todos os comandos aqui armazenados? Se você tem todos os comandos armazenados, você concorda comigo que o comando sendo o mesmo, ele pode gerar resultados diferentes de acordo com a época da empresa? Eu vou dar um exemplo. Imagina que a gente está numa época onde os juros está extremamente alto. Então você vai gerar um monte de comando e você vai ter um resultado. Se você tiver numa época que os juros são extremamente baixos, você consegue rodar um comando e ver o resultado final. Olha só que coisa mais interessante do mundo, você ter a possibilidade de dar replay em todos os seus comandos para ver como seria, né? O que aconteceria com o seu sistema se você tivesse numa outra situação, num outro momento do tempo? Quantas empresas não gostariam nesse momento de ter uma simulação se elas tivessem tomado uma decisão de negócio um pouco diferente?
Então, isso aqui, galera, eu achei realmente fantástico também. Você ter um banco de dados para os eventos que aconteceram, né? E o banco de dados para todos os comandos, né, que fizeram com que esses eventos, de alguma forma, eles fossem gerados, tá? Agora, uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui para vocês. Eu sei que muita gente deve estar pensando, Wesley, mas como que eu começo a trabalhar com CQRS, né? Vale a pena eu trabalhar com isso? Vamos lá, pessoal. Eu conheço diversas pessoas que usam CQRS para tudo. Os caras já começam o projeto utilizando o CQRS. Por quê? Porque ele sabe que de cara o sistema vai escalar, ele sabe que vai ter um sistema de mensageria, ele sabe que vai acontecer isso aqui, ele já começa trabalhando dessa forma, tá? Qual que é a melhor forma de você trabalhar com CQRS? Não existe. O grande ponto, o grande conceito que você tem que entender é que o seu sistema de leitura e gravação é totalmente diferente. Aqui você pode ter um modelo de dados. Aqui você tem um outro modelo de dados. O que eu vejo a maioria das pessoas falharem na hora que vão trabalhar com CQRS é que elas tentam aproveitar os models, tá? Os data models ou qualquer coisa desse tipo na área de comandos para a área de leitura. E aí as coisas começam a dar errado. Por quê? Vamos pensar no Solid, no Single Responsibility Principle aqui. Como que você sabe que algo está ferindo o S do Solid? Quando eles têm razões diferentes de mudança, ok? Então, se eu tenho uma área no meu comando que vai alterar, né, e essa área de leitura não altera por conta disso, eu estou quebrando o meu Solid aqui nesse caso. Então é muito, mas muito importante você se ligar que você tem duas partes que basicamente acabam não se comunicando dentro do sistema. Tá? Essa, assim, eu acho que é a maior dica de ouro que eu posso dar aqui para você em relação a parte de CQRS. Agora, um ponto que você tem que tomar cuidado é que você tem que ter um pouco de maturidade no momento de desenvolvimento, principalmente para trabalhar com eventos. Por quê? Quando eu emito um comando, o que vai acontecer? Ele vai executar algo e provavelmente vai disparar um evento. Esse evento ele vai ser armazenado, ele vai cair numa fila, vai acontecer alguma coisa, tá? Então, tenha um pouco mais de maturidade para trabalhar com eventos, tá? E, ao mesmo tempo, tenha maturidade para entender que todo o seu comando, no final do dia, ele vai retornar void, tá? Então, você não fica esperando o resultado. E por isso que é mais rápido, né? Porque eu só jogo o exemplo, né? Só mando a solicitação e não quero saber o que aconteceu com ela depois. Legal? Na leitura você consegue até pegar esses dados ou você consegue pegar esse processo num sistema de filas, num sistema de mensageria, por exemplo, que você vai ler, vai processar e daí vai saber que alguma coisa deu errado. Legal? De uma forma ou de outra, tá? Eu acho que se você nunca tinha ouvido falar em CQRS, tá? Ou já tinha ouvido falar e queria ter mais ou menos uma noção de pontos, né? Às vezes você não teve algum insight de forma geral, eu espero que esse vídeo ele tenha aí te ajudado um pouco, tá? Então, tá aqui um exemplo, né, de opções que você acaba tendo para trabalhar com uma arquitetura um pouco diferente no seu software, tá? Uma arquitetura que, sem dúvidas, não vai resolver todos os problemas da sua vida, mas que, invariavelmente, em alguns projetos grandes, você vai precisar usar ou, pelo menos, ter essa opção, né? Eu acho que a grande sacada de um desenvolvedor é quando ele sabe as opções que ele tem para trabalhar dentro de um contexto, tá? Uma vez que você sabe as suas opções, você consegue tomar a melhor decisão. O problema é quando você não conhece essas opções e você fica apenas, né, com uma saída, né? E todas as saídas não interessam, né? Não interessam todas as outras opções. Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha dado uma introdução para você nesse mundo do CQRS, que não é algo trivial, tá? E espero que isso tenha te ajudado aí na sua carreira. Legal? E se esse vídeo contribuiu um pouquinho com você, já peço para você já dar um like
aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E eu também queria que você comentasse aqui embaixo se hoje em dia você já trabalha com CQRS ou não. Quais foram as dificuldades que você encontrou? Comenta aí com a gente, vamos colaborar com esse vídeo, vamos fazer com que outras pessoas possam aprender um pouco mais sobre esse assunto, inclusive eu aqui que vos falo. Beleza? Um grande abraço para você, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo no canal Full Cycle.